Paz do Senhor para a igreja. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso 1 ao verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso 1 ao verso de número 8. Quero desde já externar a minha gratidão pela oportunidade que nos é concedida nesta noite. Como foi dito, meu nome é Gabriel, eu reúno na Assembleia de Deus Ministério Floresta, mais conhecida como a Igreja do Relógio. Trago um abraço do meu pastor Leomar, pastor Elias Gomes, mandou um abraço. E também quero agradecer ao irmão Jaider pelo convite, juntamente com toda a liderança dos jovens. Que Deus venha continuar abençoando. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso 1 ao verso de número 8. Vamos estar fazendo uma leitura responsiva. O verso 1 nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Verso 2, a igreja. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Vamos repetir todos juntos o verso de número 8 mais uma vez? No 3, 3. Depois disso, ouvi a voz. Deus, nós exaltamos e glorificamos o teu nome. Mais uma vez, nos ajude na exposição da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis vos assentar. Amados e queridos irmãos, esse texto é um texto de bastante conhecimento de todos, um texto bastante pregado nos nossos púlpitos, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá falar conosco através da sua palavra nessa noite. Todos nós sabemos a respeito do profeta Isaías. Este profeta, outrora, escreve o seu livro aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Nós vemos que o profeta Isaías, ele vai ser usado por Deus para proferir algumas palavras, algumas mensagens a respeito de Jesus. Por isso ele é considerado um profeta messiânico. Nós vemos no capítulo de número 9 o profeta Isaías falar que Deus enviaria o seu filho, ele seria Emanuel, Deus conosco. Nós vemos no capítulo de número 53 ele dizendo que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por certo, nós podemos afirmar que o profeta Isaías era um profeta, um homem usado por Deus. Chegando no capítulo de número 6, nós compreendemos uma grande experiência que o profeta, pastor Aelso, ele teve em uma visão, ver o próprio Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Entenda bem, Isaías já profetizava. Nós podemos destacar que essa experiência do capítulo 6 era uma experiência que traria uma autentificação do ministério do profeta Isaías,
reafirmando o seu chamado de profeta. E nessa noite nós podemos afirmar que todo grande chamado precisa de uma grande experiência, que todo grande chamado precisa de uma grande experiência. Vamos à Bíblia. Quando Moisés estava no deserto, ele viu a sarça queimar em chamas, mas a sarça não se consumia, e a voz do Senhor brada através daquela sarça. Uma experiência grande para um grande chamado na vida de Moisés. Nós vemos Davi pastoreando ovelhas, uma grande experiência, que aquele que seria o maior rei de Israel. E nesta noite eu quero trazer uma palavra do céu para a tua vida. Essa prova, essa experiência que você está vivendo não é para te matar, mas era para te fortalecer, para trazer experiência para o teu ministério. Todo grande chamado precisa de uma grande experiência. E nós podemos citar algumas experiências que o profeta Isaías vai experimentar no capítulo de número 6. O verso de número 1 vai nos trazer dois assuntos muito importantes que podemos destacar aqui nessa noite. Quando foi que o profeta Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? Em primeiro lugar, ele começa dizendo que foi no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Podemos destacar quando foi? No ano em que morreu o rei Uzias. Nós vemos que alguns pregadores equivocadamente vão dizer que foi depois que Uzias morreu que Isaías viu a glória de Deus. Entenda bem, o texto é bem claro e não nos diz que foi antes e nem que foi depois, mas sim que foi no ano em que morreu o rei Uzias. E nessa pequena frase existe uma grande profundidade. Por quê? Porque o rei Uzias foi um bom rei, um rei que teve grande excelência em seu reinado, mas nós vemos que no final do seu reinado, pastor Eliomar, ele vai querer dar uma de sacerdote, vai oferecer incenso, mas aquele que não é chamado para oferecer incenso pode ser até rei, mas vai ser atacado por lepra, porque no reino de Deus pode ser até rei, mas precisa respeitar princípios. Não tem problema a intenção do coração, se você quebra princípios, a bênção do Senhor não está sobre você. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, aleluia. Nós vemos que Uzias vai ser atacado de lepra até o seu último dia. Então nós podemos destacar que se fora antes de Uzias morrer, o reino da terra estava em crise. Porque se ele estava atacado de lepra, irmão Jaiden, ele não poderia reinar. Então outrora outro estava reinando em seu lugar, porque ele estava atacado de lepra. Se fora depois da morte de Uzias, entenda bem, o reino da terra estava em período de transição. Mas Isaías traz uma profundidade no verso 1, que ele vai dizer que foi no ano em que morreu Uzias. Não importa se fora antes ou se fora depois. Ou seja, o reino da terra poderia estar em crise, mas quando ele olha, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia. O reino da terra pode estar em crise, mas o reino do céu ainda continua intacto. A terra pode estar em crise, fome assolando a terra, pestes assolando a terra, mas o reino do céu ainda continua sendo governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em primeiro lugar, destacamos que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Se for antes, o reino da terra estava em crise. Se for depois, da mesma forma, porque o reino estava em período de transição. Em segundo lugar, que nós podemos destacar nessa noite, é onde foi.
O verso 1 vai nos responder. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então pense bem, Isaías, ele não era sacerdote, nem sumo sacerdote. Através da lei de Moisés, nós vemos que o Senhor estabeleceu os sacerdotes, levitas, e somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Entenda bem, o templo era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Possivelmente podemos afirmar que o profeta Isaías, por exercer a função de profeta, ele não estava no lugar santo dos santos e nem no lugar santo. Mas nós vemos o que tinha dentro do Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Entenda bem, a Arca da Aliança não era a presença de Deus. Você pode ler a palavra de Deus que você vai compreender, me entenda bem. Ela simbolizava a presença de Deus. Mas o que eu aprendo com isso? Deus vai revelar para Isaías, ele não estava no Santo dos Santos. Ou seja, Isaías não estava vendo somente o símbolo da presença, ele estava vendo o próprio Deus em visão. Ele não precisava somente ver o símbolo, porque o próprio Deus estava se revelando para ele. O texto é bem claro em nos dizer que ele viu o Senhor. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Não é somente o símbolo da presença, é a própria presença de Deus. Melhor do que ver o símbolo, melhor é ver a presença de Deus. Não se contente somente em ver o símbolo da presença, contente em ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e para a sua alegria e para a minha alegria, Ele se faz presente aqui nessa noite. Com os olhos espirituais nós vemos o Senhor se revelando para nós. Alaya chora maiasu. Anaya chora maia candocia mai. Verso de número 2. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós podemos afirmar algumas verdades sobre a revelação de Deus. Em primeiro lugar, a revelação de Deus, Diácono Oséias, ela não depende da nossa posição. Deus revela a pastor, Deus se revela a diácono, Deus se revela a profeta, e Ele resolveu revelar-se aqui nesta noite, está falando em corações aqui nesta noite. É preciso abrir os olhos espirituais para ver a presença de Deus. Não depende da posição. Em segundo lugar, não depende da condição humana, porque o profeta Isaías vai afirmar no verso de número 7 que ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele reconhecia a sua situação, ele reconhecia a sua condição, e nós estamos aqui nessa noite reconhecendo a nossa condição. Outrora estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos vivificou, Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe, Ele nos reconciliou. Nós reconhecemos a nossa condição. Nós não podemos nada sem a presença de Deus. Nós reconhecemos que somos impuros, de lábios impuros, mas a partir do momento que o Senhor nos toca, somos transformados. Aleluia. Não depende da posição e não depende da condição. Em terceiro lugar, não depende do ambiente, não depende do lugar. O Senhor, Ele se revela ao seu povo dentro do templo.
mas Ele também se revela ao seu povo quando está no quarto fechado, quando você está chorando, quando você pensa em desistir, a presença se revela para você. Às vezes nos prendemos à religiosidade e colocamos que o Senhor só revela para o seu povo na igreja. Mas o nosso Senhor, Ele se revela aonde tem um crente fiel. Pode estar lavando a louça, pode estar em casa, pode estar no trabalho. Se existe um coração quebrantado, o Senhor se revela. E nessa noite eu tenho certeza que existe mais de um coração quebrantado. Eu tenho certeza que tem nesta noite um coração a mais que está contrito. E se tem coração que está contrito, se tem coração que está ansioso pela presença, o Senhor irá se revelar, o Senhor irá se manifestar. Aramaya candoramaya choremaya suremihaya shenakaya. Oh, aleluia! Vamos lá! Aleluia! Renaya choremaya candoce. O verso 1 vai nos dizer que ele viu o Senhor assentado. O Senhor está assentado não significa que ele está paralisado. O Senhor assentado, Ele faz muito mais do que todos nós em movimento. Vamos à Bíblia? João capítulo de número 4. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele se assenta à beirada de um poço e tem um diálogo com uma mulher. E a partir daquele diálogo, aquela mulher vai ser salva e vai contagiar todos que estão à sua volta, porque o Senhor assentado faz muito mais do que todos nós em movimento. E nós cremos que o Senhor está assentado sobre um alto, sublime trono, sobre um alto e sublime trono, o Altíssimo, tremendo, santo, digno, está olhando para a DTM em Ibatiba nesta noite, está recebendo adoração como cheiro suave. Os olhos do Senhor estão atentos, Xeramaia Candoramaya Su, e Ele está procurando verdadeiros adoradores. É por isso que eu não critico quem levanta a mão para adorar. É por isso que eu não critico quem levanta as suas duas mãos para adorar. Quem grita é porque tem um sentimento vivo, e Ele nesta noite está procurando verdadeiros adoradores. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Verso de número 2. Nós iremos aprender a pedagogia dos serafins. Aleluia. Verso de número 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6 asas. Ele destaca que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam. Entenda bem, no costume terreno, um súdito, sem a permissão do Senhor, Diácono David, ele não tinha autorização para olhar para o seu rei. E os serafins não estavam diante somente de um rei terreno, estava perante um rei dos reis e senhor dos senhores. Então eles não ousavam, presbítero Lucas, nem sequer olhar para o Senhor. Eu não sou digno, vou tampar o meu rosto.
Em segundo lugar, com 2 cobriam os pés. Ou seja, diante do costume terreno, um homem, um súdito, não poderia chegar diante do rei com os pés descobertos. Então eles cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam. 4 asas, para representar a reverência para o Senhor. Eu estou diante do Rei dos Reis, não posso nem sequer olhar, vou tampar o meu rosto. Estou diante do Rei dos Reis, vou tampar os meus pés. A reverência vale muito mais do que o serviço. Eles usavam 4 asas em forma de reverência e outras 2 asas para voar. Voo, símbolo de trabalho, símbolo de serviço. Ou seja, a sua reverência vale muito mais do que o seu serviço, do que o seu trabalho. Por isso que nós vemos muitos pregadores, muitos cantores que pegam o microfone da igreja e querem pregar em pecado, mas não tem a reverência, não tem o temor a Deus. É preciso ter reverência, é preciso tampar o rosto, é preciso tampar os pés, porque você não está aqui nesta noite diante do Gabriel, você não está aqui nesta noite diante do pastor Eleomar, você não está aqui nesta noite diante do presbítero Romário, você está aqui diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Anaiacaia choramaiaço. Ele está aqui, Ele está aqui. Anaiacando amaia choremiaia suremicai. Anaiacando-se. Verso de número 3. E clamavam uns para os outros. Entenda bem. Muitos pregam e erram equivocadamente quando dizem que os serafins diziam para o Senhor que Ele era santo. Não, o texto é bem claro em nos dizer que eles clamavam, presbítero Romário, uns para os outros. Ou seja, eu não sou digno de olhar e muito menos de falar com o Senhor. Aí eles vão clamar. Vamos conjecturar nessa noite. O que você acha do Senhor? Ele é santo. O que Ele é? Ele é santo. Ele é santo. Nós encontramos no verso de número 3 um hebraísmo. O que é o hebraísmo? Ele revela algo além da palavra. Entenda bem, no livro de Gênesis nós encontramos o hebraísmo, quando o texto sagrado vai nos dizer que Jacó, ele encontra um poço, ou seja, ele encontra, Isaac encontra um poço, ou seja, ele encontra um poço mais profundo dentro do poço. Então nós encontramos um hebraísmo no versículo de número 3. Ele é santo. Aí você pode ir mais além. Ele é profundamente santo. Tem algo além? Ele é infinitamente santo. Ele é santo, profundamente santo e infinitamente santo. E toda a terra está cheia, da sua glória. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E se Ele é santo, nós precisamos nos santificar todos os dias, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos caminhar para o final. Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, profundamente santo, infinitamente santo. Verso de número 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Entenda bem, no texto de Isaías, capítulo de número 6, a fumaça, ela não representa a glória de Deus. Isaías, capítulo de número 6, a fumaça vai representar o juízo de Deus. Porque no verso de número 5, quando a casa se enche de fumaça, Isaías declara: ai de mim que vou perecer. Sobreveio um temor sobre Isaías. Nós estamos aqui nesta noite, reconhecemos que o Senhor está aqui, e um temor vai pairar sobre a igreja. É preciso temor, é preciso temor, é preciso temor. Olha, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo, e o Senhor que está aqui nesta noite sendo adorado, Ele é santo, 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 profundamente, infinitamente santo, santo, santo. Ai, amaia, choremaia, o juízo de Deus vai se revelar através da fumaça. A casa se enche de fumaça, e um temor sobrevém sobre Isaías, e ele vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Os serafins, seres santos, tinham todo o cuidado, nem sequer falavam, dirigia palavras ao Senhor, nem sequer olhava para o Senhor. E um pecador de lábios impuros viu o Senhor, viu a face do Senhor. O temor sobrevém sobre Isaías. Aí imagine, ele estava pensando, permita-me conjecturar: agora eu vou morrer. Os meus olhos viram o Senhor. E para piorar a situação de Isaías naquele momento, o verso de número 6 vai dizer que um dos serafins voou para um dos serafins voou, vai pegar uma brasa através de uma tenaz, uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Se você estudar, os serafins são seres rodeados de fogo. Mas entenda, aí surge a pergunta: por quê? Ele teve que pegar uma tenaz para tirar uma brasa do altar, porque eles reconheciam que o fogo do altar era maior do que a sua natureza. O fogo que sai do altar é maior do que o fogo da natureza dos serafins. E eles reconhecem, pegam uma tenaz e tira a brasa do altar. E o temor já estava sobre o profeta. Já estou encerrando. E vai voar em direção ao profeta. Aí ele vai pensar: agora eu vou morrer mesmo. O serafim está vindo em minha direção, um dos serafins, com uma brasa, agora eu vou morrer. Mas a brasa tirada do altar, fique de pé. Anaia choremaia su. Imagine um serafim, ser poderoso, santo, voando em sua direção. A minha rápida reação seria colocar as mãos em frente ao rosto, porque um serafim ser poderoso e com uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, vindo em sua direção. Mas no verso de número 7 vai dizer que ele vai tocar em sua boca, e toda a iniquidade foi tirada, e toda a iniquidade foi tirada. Isaías
Essa brasa não mata, essa brasa não mata, mas essa brasa purifica de todo o pecado. Essa brasa purifica de toda iniquidade, purifica de todo o pecado. Aya maia chora maia shuri mi haya chora maia kandosi. Ira maia chora mi haya shuri. Essa brasa te purifica hoje. Essa brasa te purifica do pecado hoje. Essa brasa te purifica da iniquidade hoje. Aleluia. Então o pecador foi purificado, pastor Eliomar, do seu pecado. Estou aproximadamente 30 minutos pregando, e agora é a primeira vez que o Senhor vai aparecer no texto. Verso de número 8, depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Primeira vez que o Senhor aparece no texto, e vai dizer: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Shanaia Choremiai. Aí pense comigo, o pecador que viu o Senhor, ai amaia Choremai, o pecador de lábios impuros, agora ele é purificado do teu pecado. E no verso 8 ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Você estava preso no pecado, você estava preso no pecado, você estava preso na iniquidade, mas a brasa viva tirada do altar te purificou, e você pode declarar: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Para encerrarmos, coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor para te purificar. Este pecado que tem te afastado da presença do Senhor, a brasa viva do altar te purifica. Peça ao Senhor, ore por você neste momento. Eu não conheço você, não sei os conflitos que você enfrenta, mas você conhece, o Senhor conhece. E a brasa viva descida do altar do Senhor vai te purificar nessa noite. Ore por você. Senhor, nessa noite eu quero agradecer pela tua presença real. A tua presença é santa, o Senhor é santo, o Senhor é vivo, e o Senhor se faz presente aqui nessa noite. E onde estiver um crente com o coração aberto, visita esse crente, transforma a vida desse crente, purifica, ó Pai, que o fogo do teu Espírito Santo venha arder, venha queimar, que aquela vida que estava pensando em parar, aqueles que precisam de um renovo espiritual, o Senhor está trazendo renovo, o Senhor está trazendo transformação, o Senhor está trazendo cura, o Senhor está trazendo libertação, porque o Senhor ainda é o mesmo. Eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo mudança de vida. E onde tem um crente necessitado, toca nessa noite, ó Pai, toca nesta noite. Obra nenhuma, diabo, capeta, nenhum demônio irá impedir a vitória dos teus filhos, ó Pai. E eu creio na vitória, eu creio no poder da oração. Muito obrigado, Jesus. Anaya chora maia kandosi.